Antes de entrarmos no sermão, eu tenho apenas alguns avisos para dar. Quero relembrar as mulheres sobre o chá que vai ter no sábado que vem. Hoje a Ana colocou um lembrete lá no grupo. Antes dela colocar aquele lembrete, apenas uma mulher tinha confirmado. Então assim, nós precisamos saber quantas mulheres virão para poder organizar a programação de acordo com as pessoas que estarão. Por exemplo, se vier 2 mulheres, não vai ser montado o programa da mesma forma que seria se viesse 30 mulheres, 20 mulheres. Então é importante saber disso. Então, por favor, se você tem a intenção, se você está convidando pessoas, dê uma satisfação, né? Diga assim, estou pensando em ir, estou vendo, confirma meu nome, tá bom? Por favor. Já foi mencionado no culto do domingo passado que no dia 23 nós teremos a nossa Assembleia Administrativa. Se você, membro dessa igreja, tem algum assunto que você entende que deve ser tratado em assembleia, você tem até a quarta-feira desta semana para levar esse assunto até algum dos membros da diretoria, para que a gente converse isso como diretoria e depois então leve também para a assembleia, ok? Esses são os avisos, pelo menos os que eu me lembro agora. Depois, se tiver mais algum outro, os irmãos podem me lembrar. Mas quero seguir aqui então pensando com você na carta de Tiago. Na semana passada nós iniciamos essa série intitulada Maturidade, um chamado à fé prática. E eu creio que esse tempo que passaremos juntos diante da palavra de Deus será transformador. De fato, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós viemos aqui e temos a palavra de Deus sendo expostas a nós e também expomos o nosso coração à palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, que a nossa expectativa acerca dessa noite não seja outra, senão transformação. Que a nossa expectativa a respeito dessa noite, diante da palavra de Deus, não seja outra, senão algo novo sendo gerado em nós. Que a nossa expectativa não seja outra, senão um passo a mais rumo à maturidade. Eu creio nisso. E eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo, a nós orarmos a esse Deus e aclamarmos a Ele nesse sentido. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado. Gera as coisas novas que precisam ser geradas. Renova aquilo que está quase morto. Vivifica aquilo que está adormecido. Senhor, transforma-me. Afinal, é por isso que estamos aqui. Então eu quero convidar você nesse momento a, junto comigo, nós como igreja, nós como corpo, orarmos ao Senhor. Deus, Tu é o nosso Senhor e Pai. Tu é aquele que habita no alto e sublime trono, mas é aquele que também está presente com o contrito e humilde de coração. Nós cremos, portanto, que o Senhor está aqui, que o Deus que enche toda a terra está aqui. Pedimos ao Senhor que Tu fale conosco. Pedimos, Senhor, que essa noite nós possamos dar um passo a mais, rumo ao Teu encontro, à Tua direção. Fala conosco, Senhor, que não sejam as minhas ideias, que não sejam os meus pensamentos, mas sim que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja testificada no coração de cada um aqui essa noite. Que a Tua palavra fale aos nossos corações. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém já disse que o tempo traz maturidade. Mas seria isso suficiente? Será que apenas o tempo
traz maturidade? Quando tratamos de maturidade espiritual, é certo que não. O tempo não necessariamente produz maturidade espiritual. Pode produzir uma maturidade natural ou física. Mas quando nós falamos sobre maturidade espiritual, nós estamos falando sobre um caminho longo, um caminho árduo, um caminho que exige de nós não muita coisa, mas tudo. Porque é um caminho, é o próprio Cristo nos chamando para o seu discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E entenda, o tomar a sua cruz não é, eu estou lidando com um problema lá, essa é a minha cruz. Não, não é essa a cruz. Qual foi a cruz que Jesus carregou? A cruz da morte. A cruz da morte para si, para que outros pudessem viver. A cruz que Jesus carregou representava ele abrindo mão das suas próprias vontades e fazendo em primeiro lugar a vontade do Pai. Esse é o chamado para a maturidade, é colocar em prática aquilo que nós afirmamos que cremos. Esse é o discipulado, um caminhar, um caminho que dura até o final da nossa vida. Quando nós estamos falando sobre maturidade espiritual, nós não estamos falando sobre cabelos brancos. Cabelo branco não significa maturidade. Experiências religiosas, ainda que genuínas, não são sinônimos necessariamente de maturidade espiritual. Não, porque eu e Deus, faixa. Deus está sempre comigo. Nossa, já experimentei tanta coisa. Mas a maturidade é viver de acordo com aquilo. Nós olhamos a Escritura e ao longo das Escrituras nós vemos a multidão enxergando Jesus multiplicando os pães e os peixes. Quem que viu isso, gente? De nós. Quem que viu isso? Alimentar 12 mil pessoas e ainda sobrar de monte. Mas nós vemos que não são todas aquelas pessoas que chegam à fé, muito menos à maturidade. Então, enxergar milagres de Deus, ter experiências religiosas, não significam maturidade espiritual. Então, pouco importa quantas coisas você já viveu. Se você não praticar a sua fé, você é imaturo. Você é imaturo. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas entrando porta dentro da igreja, se relacionando e em pouco tempo, parece que estão há muito tempo. É o que Paulo vai escrever condenando, exortando aos Coríntios no capítulo 3. Vocês deveriam já estar recebendo o alimento sólido, mas eu preciso vir a vocês com leite espiritual. Porque vocês ainda são carnais. Está lá, 1 Coríntios capítulo 3. Então, tempo, cabelo branco, experiências não significam maturidade espiritual. Nós precisamos praticar aquilo que nós vivemos. A maturidade espiritual é um processo que envolve não só tempo, envolve tempo sim. Ninguém começa hoje e amanhã está maduro. Envolve tempo sim. Mas envolve também intensidade e constância, perseverança. Eu creio que nesses próximos domingos, nas nossas meditações na palavra de Deus, nessa porção da palavra de Deus, na carta de Tiago, seremos transformados por esse conhecimento. Há um convite da parte de Deus, meu irmão e minha irmã. Há um chamado da parte de Deus para a maturidade. Isso é, colocarmos a nossa fé em prática. Eu quero ler com você o texto dessa noite. Nós vamos ler a partir do versículo 12, a sequência imediata do que nós falamos na semana passada. E hoje a porção que nós iremos meditar é do 12 até o 18. E eu quero que você se esforce para meditar nesse texto em sequência direta do texto da semana passada. Porque o primeiro sermão dessa série
as provações são oportunidades. E o segundo sermão, que é o sermão de hoje, as tentações são propostas. Eles poderiam muito bem ser um sermão só, mas aí seria muito longo. Então por isso eu dividi. Mas a ideia ao longo de toda essa série é nós pensarmos assim. É uma sequência, é uma construção. Então esteja presente em todos quanto possível. O texto diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado por Deus, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém, e Ele mesmo não pode ser tentado por mal algum. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ah, Senhor, fala conosco. Na semana passada nós entendemos que as provações são oportunidades. Oportunidades que Deus nos dá com o objetivo de atendermos esse chamado à maturidade. Enquanto as provações, elas são exteriores, são eventos fora de nós. Nós falamos sobre isso na semana passada. As tentações acontecem dentro de nós. Nós precisamos fazer essa diferença. Enquanto as provações se referem a coisas fora de nós, as tentações se referem a coisas dentro de nós. São conflitos que nós temos aqui dentro, crises existenciais, questionamentos que nós fazemos acerca da nossa pessoa, do nosso futuro, do nosso propósito, de como nós estamos gastando a nossa vida. Mas o versículo 12 nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu gosto muito do que a Escritura nos ensina, de que os sofrimentos leves e momentâneos dessa vida não são comparados, não podem ser comparados com a grandiosa glória que há de ser revelada. Não é que os sofrimentos dessa vida não são reais, não é que os sofrimentos dessa vida não possuem o seu peso, as suas dificuldades. Não é que os sofrimentos dessa vida, as provações muitas vezes vêm e arrebentam com a gente, botam a nossa cara no pó. E às vezes não é por rendição, às vezes é por não aguentar mais. Mas ainda assim, comparado com a glória que há de ser revelada, esses sofrimentos, essas provações que enfrentamos, são leves e momentâneos. Que bendita esperança é essa? Que bendita esperança é saber que os sofrimentos, as provações, as aflições nessa vida, para aquele que está em Cristo Jesus, são apenas um lembrete, são apenas uma mensagem dizendo: eu não sou daqui. Esses sofrimentos, essas dores, essas aflições, é a única coisa que esse mundo consegue fazer comigo. A morte, inclusive e especialmente a morte, a única coisa que ela pode fazer comigo é matar o meu corpo, porque imediatamente depois eu ressuscitarei com o meu Senhor. Que bendita esperança é essa? Feliz é o homem que persevera na provação, que não desiste, que não se entrega, que não se rende diante das dificuldades. E não porque é um homem forte ou uma mulher forte, não porque tem uma força interior que capacita ela para fazer isso,
ou Ele para fazer isso. Mas a força que nós temos para perseverarmos na provação está na promessa de que há uma coroa da vida que nos é prometida. E aquele que nos prometeu, cumpre. Aquele que nos deu essa palavra, cumpre. Ele está acima de qualquer suspeita. Ele está acima de qualquer desconfiança. Sim, nele nós podemos confiar. Suportar trará recompensa. Mas nós queremos primeiro experimentar a recompensa, para depois suportarmos. E não é esse o caminho que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos oferece e nos deixa claro uma recompensa para que, atraídos por essa recompensa, ou melhor, por aquele que nos recompensa, venhamos então a perseverar. Continuemos nesse caminho. Uma coisa é certa: é necessário ser provado. É necessário ser provado. Porque só assim seremos aprovados. Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que é aprovado na sua aprovação. Mas como vai ser aprovado se não for provado? Como eu vou saber que eu passei por aquela situação se não enfrentei aquela situação? Fugi daquela situação? Não faz sentido. Não tem lógica alguma nisso. Sabe, há um relacionamento muito especial entre Deus e Abraão. Se você conhece por cima, você vai se lembrar. Deus chama Abraão e coloca Abraão à prova. E de uma forma bem específica. De uma forma bem íntima. Eu quero tratar dessa forma. Deus promete um filho para Abraão. O filho da promessa. Isso já na velhice de Abraão. Os cálculos apontam que Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, sua esposa, tinha 90. Se isso não é Deus, eu não sei o que é. Agora, depois que Deus prometeu esse filho, deu esse filho, Deus disse: me dá esse filho. Me dá esse filho, me oferece esse teu filho como sacrifício. Hoje nós lendo a Escritura, nós sabemos que Abraão estava sendo provado. O texto diz: Deus colocou Abraão à prova. Mas sabe quem que não sabia que a prova estava acontecendo? Abraão. Abraão não sabia que estava sendo provado. Nós sabemos que Abraão estava sendo provado. Abraão não sabia. Mas ainda assim, ainda que não tivesse lógica naquilo que, no pedido que havia sido feito, Abraão confiava naquele que estava pedindo. Em nenhum momento da história, Deus pede um sacrifício humano. E não era agora que Deus ia mudar. Especialmente o filho que ele prometeu a Abraão. Que através daquele filho viria então toda a nação. Uma descendência enorme que cobriria toda a terra. Abraão confiava naquele que tinha prometido. O desfecho da história nós sabemos, nós conhecemos muito bem. Que quando Abraão é aprovado nessa aprovação, um anjo do Senhor interrompe o sacrifício. E o próprio anjo então provê um sacrifício para ser oferecido ao Senhor. Ainda que não tenha lógica, há um sentido muito claro em obedecer a Deus. Nós podemos confiar naquele que nos prometeu. Feliz foi Abraão porque foi aprovado. Mas para ser aprovado, ele foi provado primeiro. E essa felicidade aqui, assim como na semana passada, é o mesmo termo, não é uma felicidade emocional. Não é uma felicidade simplesmente sentimental. Mas é uma postura de coração que se alegra em Deus. Sabe, é nós encararmos as provações como oportunidades. Senhor, eu me alegro nisso, porque aqui está uma boa oportunidade para eu crescer no meu relacionamento com o Senhor.
É isso que nós precisamos. Se tivermos que sofrer, que soframos por obedecer a Deus e não por desobedecê-lo, porque iremos sofrer por desobedecer a Deus. No meio da provação, se formos reprovados, haverá um sofrimento. No meio da provação, se formos aprovados, muitas vezes haverá um sofrimento, mas é infinitamente melhor sofrer leve e momentaneamente por obedecer a Deus, do que sofrer de uma forma eterna por desobedecer. Então feliz é aquele que é aprovado. Não desiste, meu irmão. Não desiste, minha irmã. Há uma felicidade no Senhor que está reservada àqueles que o obedecem, aqueles que são provados e aprovados por Ele. Nós devemos ser movidos pela recompensa que nos é prometida, a coroa da vida. Deus prometeu àqueles que o amam. Você o ama? Você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Então há uma coroa da vida prometida a você. Olhe para isso e que isso atraia ao seu coração, que isso mova a sua vida, que através dessa promessa você olhe para as provações e não o contrário. Não que através das provações você coloque em xeque a promessa de Deus. As tentações, lembrando, as provações são coisas exteriores, as tentações interiores. As provações são coisas que nós enfrentamos e não necessariamente são culpa nossa. Não necessariamente a gente fez algo para que enfrentássemos isso. Mas as tentações, elas acontecem dentro de nós. As tentações, em toda provação, há uma porta para a tentação. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas eu preciso recapitular isso aqui. Muitas vezes nós, no meio da provação, ao invés de usarmos isso como oportunidade para crescermos, para nos relacionarmos de forma mais íntima com o Senhor, para de fato fazermos aquilo que acabamos de cantar: eis-me aqui outra vez diante de ti, eu abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Sabe, é um derramar mais uma vez: eis-me aqui. Ao invés de usarmos as provações para fazer isso, nós usamos as provações muitas vezes como desculpas para pecarmos. Nós usamos as provações como desculpas para pecarmos. Ah não, mas também eu estava muito estressado naquele momento. E o teu estresse é maior do que a ordem que a Escritura dá, de que você não deve dar vazão à sua ira? É isso mesmo? Não, é que o pastor não entende, não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas o que eu sei é que a Escritura não muda, é que a palavra é digna de confiança, ela possui toda a autoridade, ela é inspirada por Deus para o ensino, para o viver justo, para nos exortar, para nos corrigir. 2 Timóteo 3,16, é nisso que eu creio. Nós não podemos usar as provações como justificativas, porque elas não são. Quando nós pecamos no meio das provações, nós estamos apenas usando desculpas para dar vazão ao nosso pecado. É por isso que muitos de nós nos tornamos pessoas amargas depois de uma crise no casamento. Nós nos tornamos pessoas amargas depois de uma briga na família. Nós nos tornamos pessoas amargas depois de um problema, uma crise na minha carreira. Nós nos tornamos pessoas amargas quando eu olho para a minha vida e penso: eu não estou conseguindo alcançar o que eu sempre sonhei. Porque nós muitas vezes não encaramos as provações como oportunidades. Essas provações possuem uma porta para as tentações. Em toda provação há uma porta para a tentação. Mas nós precisamos entender o que o texto está falando. Versículo 13 diz: quando?
Não se. Não é se você for tentado, mas é quando você for tentado. Quando alguém for tentado, jamais, perceba comigo a linguagem do texto, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ah, foi Deus que me colocou nessa tentação. Não, Deus não te colocou nessa tentação, meu irmão. Deus não tenta ninguém. Deus prova. É diferente. A porta aberta para a tentação não vem de Deus. Quando formos tentados, jamais devemos dizer: Deus está me tentando. Porque a Bíblia ensina claramente que isso não é verdade. Mas então, da onde vem a tentação? Da onde vem a tentação? O texto nos explica. O versículo 14 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Pelo que você é tentado então? É pelo seu próprio mau desejo, é pelo seu próprio coração. A tentação não vem de Deus, a tentação não vem do próximo, a tentação vem do seu coração mau, o seu coração caído, o seu coração corrompido deseja o mal, e é pelo seu coração mau que você é tentado. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. É o que o texto está nos dizendo. O versículo 15: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Quando o texto, o versículo 12, fala sobre feliz é aquele que persevera, feliz é aquele que não é reprovado na provação, porque no meio da provação surge a tentação, e ele não cede à tentação, então esse homem é o feliz, essa pessoa é a bem-aventurada, essa pessoa é a que foi aprovada. O perseverar ali, algumas traduções da Bíblia vão trazer como paciência. Feliz é aquele que é paciente na aprovação. E eu quero entrar um pouquinho mais no contexto da época, para a gente entender isso aqui. A paciência aqui, a perseverança aqui, não é você estar numa fila de supermercado, e naquela fila de supermercado você esperar, sem reclamar, e sem ficar estressado. Não é só isso. Eu não sei você, eu tenho um superpoder que eu não gostaria de ter. Eu sempre escolho a fila mais demorada. Pode ser que tenha uma pessoa, se eu escolho aquela fila, o caixa dá problema, alguma coisa acontece, o cartão não passa, alguma coisa acontece. Mas não é simplesmente, não, eu esperei com paciência até ser a minha vez de ser atendido. Não é simplesmente isso. A ideia aqui, no contexto da época, era aplicado ao mercado, ao comércio público do povo, aonde eu ia comprar uma mercadoria que o Silvano me vende. Aí eu chegava lá, pagava o Silvano com a moeda de prata. Aí o Silvano, louco de ligeiro que é, ele pegava aquela moeda que não era tão específica, tão complexa como é o nosso dinheiro hoje. O Silvano, ele pegava e bem sutilmente ele raspava um pouco daquela moeda de prata, e assim ele fazia com todas as moedas que chegavam na mão dele durante todo o dia, até que chegava um momento em que ele tinha um tanto de prata que ele poderia derreter e formar outra coisa. Então essa era uma forma do Silvano lucrar. Só que daí eu vou lá no comércio do Nércio, e eu concordo com o Silvano, porque eu faço a mesma coisa que o Silvano. Mas eu vou no comércio do Nércio
e eu chego com essa moeda que visivelmente está corrompida. O Nércio não está precisando de dinheiro, o Nércio precisa vender, ele tem família para sustentar em casa, mas eu chego com aquele dinheiro. O Nércio disse assim: ó, aqui não, no meu comércio esse dinheiro não entra. Ele está sendo provado. Na provação abriu uma tentação para ele fazer o que é errado, mas ele espera com paciência. Então esse esperar com paciência, com perseverança, não é só esperar o cliente certo, não é só não aceitar o dinheiro errado, mas é esperar que Deus vai mandar o cliente certo, e que Deus vai prover o que eu preciso, porque eu vou perseverar nessa provação. Naquela época, onde um comércio inteiro estava corrompido, o Nércio ia sair perdendo, ainda mais se vendesse a mesma mercadoria que o Silvano, porque para fazer o errado tem muito, para fazer o certo pouco, mas isso não torna o certo errado, nem o errado certo. Deu para entender? O ponto é, esperar com perseverança é não ceder à tentação. Esse é feliz. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando nitidamente você está sendo provado e tentado por alguma coisa, você decide, você se impõe, você honra ao Senhor. Depois que aquilo passa, você olha para trás e se alegra. Você se alegra porque o seu Senhor está feliz, está alegre com você. A paciência que precisamos ter, segundo o texto original, é se manter fiel durante o tempo da espera. Não é ficar esperando e dizer: também, olha aqui, ó, fui fiel, não veio nenhum cliente, estou indo sem dinheiro para casa. Não é isso. Não é esperar e ficar reclamando. Não é esperar e ficar murmurando. Mas não, é se manter fiel enquanto isso. Esperar em Deus não é um tiro no escuro. É o que nos diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu não sei você, mas eu confiei a minha vida ao Senhor, e eu sei que Ele é poderoso para guardar isso até aquele dia. Então não é apenas sobre não fazer o errado, mas é sobre se manter fiel enquanto isso. Nós precisamos nos lembrar de que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. É o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Todos vocês desobedeceram. Mesmo capítulo 3 de Romanos, versículo 23, um texto mais conhecido: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da presença de Deus. Todos nós. Quando o texto está dizendo todos, está querendo dizer todos. Não tem um santo perfeito. Todos nós. Todos nós somos corrompidos pelo pecado. E é esse pecado do nosso coração que gera a tentação. Aqui, Tiago nos apresenta um processo. A tentação, ela faz parte de um processo. E nós precisamos entender esse processo para saber como abortar isso, para saber como impedir isso, para não ser como um ignorante que é levado de um lado para o outro. Mas nós precisamos saber com o que nós estamos lidando para saber combater isso. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a respeito da tentação, é que a tentação nunca vem de Deus. Ele prova, mas Ele não tenta. Nós produzimos a tentação pelo nosso coração mau. A segunda coisa é: Deus não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. É muito fácil nós afirmarmos: não, Deus me tentou, e ainda me tentou de uma forma tão forte. A culpa, no fim das contas, de quem é? De quem é? De Deus. Ele tentou, Ele pegou pesado comigo, a culpa é de Deus. Mas Deus não tenta ninguém.
E o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai falar exatamente isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não tenta ninguém. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E em terceiro, quando somos tentados, Deus nos proporciona um escape. De quem é a culpa quando pecamos? É nossa. Porque além de nós produzirmos a tentação, ainda nós negligenciamos o escape que Deus nos dá para que a gente não ceda à tentação. A culpa é nossa. Quando você cede à tentação, a culpa é tua. Pode ter pessoas ao redor que cooperaram, que contribuíram, mas a culpa é tua. Assume isso. A culpa é tua. Tiago nos apresenta um processo, o que eu chamo aqui de o caminho fatal. Em primeiro lugar, o primeiro estágio desse processo é o desejo. A tentação, ela não é pecado. A tentação em si não é pecado, porque nós somos tentados a todo momento. Pecado é ceder à tentação ou alimentar a tentação. Eu gosto de uma ilustração que o Spurgeon usa a respeito disso. Você não pode, se você está sentado numa praça, num dia ensolarado, você não pode impedir que um pombo venha e sente sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Você não pode impedir, porque a sua natureza ela é má. O seu coração foi corrompido pelo pecado. Você não pode impedir que você seja tentado. Mas você pode impedir. Você tem um escape proporcionado pelo próprio Deus, para que a tentação não crie casa, não crie ninho na sua cabeça, no seu coração. A tentação não é pecado, mas alimentar a tentação já se tornou pecado. É o que, eu não lembro agora quem é o autor, mas que ele fala sobre a regra da segunda olhada. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Mas é como, por exemplo, um homem que está caminhando na rua e ele sabe o que é uma mulher. E ele está passando na rua e do outro lado da rua está passando uma mulher que, no seu julgamento, é bonita, é atraente, é algo que pode tentá-lo. Ele olhou, ele percebeu. Ele não precisa olhar mais de um segundo para entender que é uma mulher. Eu sei que hoje em dia está meio confuso isso, às vezes a gente tem que olhar um pouco mais mesmo. Mas o ponto é, não precisa ficar analisando e falar assim, não, nossa, olha, eu acho que tem mais ou menos esse tanto de altura, o tanto de quadril, cabelo tá legalzinho, tá hidratado, olho azul, olho castanho, olho isso, olho aquilo, é uma mulher. Ih, não posso olhar. A regra da segunda olhada é quando tu identificar que alguma coisa tem o potencial de te tentar, você não olha de novo. Ah, mas então eu vou ser esperto, eu vou olhar só uma vez, mas vou olhar direito. Está pecando também. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Se aplica também às mulheres. Engana-se quem pensa que as mulheres também não têm um coração tão corrompido quanto o dos homens. Tão corrompido quanto os dos homens. Porque no jardim a queda foi tanto de Adão como de Eva. Não há um tratamento diferenciado. O meu coração, o nosso coração dos homens é mau, e o coração das mulheres é tão mau quanto. Ah, mas os homens ficam mais evidente. Talvez isso tornaria então as mulheres até pior, porque ele disfarça. Mas não é esse o ponto. A gente é tudo farinha do mesmo saco. Nós somos corrompidos. Nós precisamos lutar contra isso.
Nós vamos lutar contra isso. Amém? O primeiro estágio é o desejo. E o desejo não pode ser evitado, mas ele pode ser combatido. Ele pode ser arrancado pela raiz. Nós vemos no texto, acompanhe comigo, por favor. No versículo 13. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então a tentação começa aqui. O caminho fatal, o processo para a morte se inicia nesse primeiro estágio, o desejo. Eu vi algo que eu desejei. Eu vi algo que me chamou a atenção. Eu gostei do que vi. E eu não tirei os meus olhos daquilo. Eu não fugi daquilo. É o que José, por exemplo, fez. Quando a esposa de Potifar estava tenteando José. Ela muito astuta, como era a chefe, um dia que o Potifar não estava em casa, dispensou todos os serviçais da casa e se apresentou pela dona para José. Agarrou José. O que José faz? Que isso, mulher? Nossa, não vou olhar, não, Deus o livre. Não vou olhar, vai botar uma roupa. O que José faz é sair correndo. José não brinca com a tentação. Ele sai nu. A mulher agarra ele, arranca a roupa dele, ele sai correndo nu, pelado. Porque ele prefere passar vergonha diante das pessoas do que passar vergonha diante de Deus. O argumento de José é justamente esse. Como poderia eu ofender ao meu Senhor? Não ao Potifar. A preocupação dele em primeiro lugar não era com Potifar. Nós damos espaço para a tentação quando nós nos preocupamos apenas com o que as pessoas ao nosso redor estão pensando e não com o que o Senhor das nossas vidas está pensando. O primeiro passo, o primeiro estágio desse caminho fatal é o desejo. E é por esse desejo, então, que é o segundo estágio, acompanha o texto, é por esse mau desejo, então, que eu sou arrastado e seduzido. É essa sedução, então, que me arrasta, me domina. Dependendo da versão que você tem aí em mãos, vai falar. Se é a NVI, vai dizer sendo arrastado e seduzido, ou sendo arrastado, ou sendo seduzido e dominado. Mas a ideia é quando você alimenta isso. Você alimenta a tentação. Quem aqui gosta de pescar? Não precisa ficar assim com medo de dizer, não, eu não sou um bom pescador, não vou levantar a mão. Não, quem gosta de pescar? Vai nem que seja para atrapalhar os outros. Eu acho que até... Pode baixar a mão, baixa a mão. Eu gosto de peixe. Fica a dica. Agora, quando nós, ou quando vocês, que eu sou... Quando vocês vão pescar, se você largar só o anzol lá dentro, você vai conseguir pescar alguma coisa? O que você bota lá na ponta do anzol? Uma isca. Alguma coisa que chame a atenção do peixe. Alguma coisa que o peixe, não sei como, detecta, enfim, eu não sou um pescador, não faço ideia de como funciona lá embaixo d'água, mas quando o peixe detecta aquela coisinha, aquela isca na ponta do anzol, ele desconsidera que ali tem um anzol. Ele não consegue identificar que ali tem um anzol, mas ele enxerga aquele negócio balançando. Ele diz assim, ó, eu quero isso. Aí ele fica rodeando. Talvez você sente ali na varinha que ele dá umas beliscadas. Ele vai dando umas tenteadas. Às vezes até tu acha que pegou, tu puxa para só o anzol. Tu pensa, pô, peixe esperto. Mas tu bota de novo, ele vai de novo. Ele vai de novo. Até o momento em que ele é fisgado. Brincar com o pecado, brincar com a tentação é a mesma coisa. Eu vi uma frase há uns dias atrás que me marcou muito. Que ceder à tentação é a mesma coisa do que você pegar um avião errado. Você pode até curtir a viagem, mas você vai lamentar o destino. Você vai chegar no lugar errado e vai dizer, não era aqui que era para mim estar. Eu deveria estar em outro lugar. Então aproveite a viagem, porque no fim será lamentação.
Aproveite a viagem, porque é só isso que o pecado pode oferecer. Um prazer momentâneo. O fim desse caminho é destruição. Agora deixa eu perguntar algo a você. Quando você está lá pescando e você puxa o peixe para fora da água, ele está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto? Está vivo. E se tu perguntar para o peixe, se ele pudesse responder, ele jura que está vivo, que ele consegue se mexer, ele está lutando, ele ainda está sentindo, ele jura que está vivo. Mas nós sabemos que na verdade a nova condição do peixe é morte, porque dali ele vai para a panela. É isso que acontece conosco quando nós cedemos à tentação. Quando nós nos permitimos ser seduzidos, nós já seremos arrastados. Quando bateu o olho e ficou, meu irmão, você já está no segundo estágio. Você já está no segundo estágio. E a sedução e o domínio fazem parte do segundo estágio. Não existe essa de não. É como você conversar com um viciado. Eu paro a hora que eu quiser. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Ao menos que aconteça um milagre. E é justamente disso que nós estamos falando. Nós precisamos do milagre para interromper esse caminho, para interromper esse processo que nos leva à morte. Da mesma forma que o peixe tem o desejo pela isca, primeiro estágio, nós temos desejo pelo pecado. Da mesma forma que o peixe é seduzido e dominado pela isca, pelo anzol, nós somos seduzidos e dominados pelo pecado. E quando isso acontece, quando fisgamos, nós somos puxados para fora. E quando a gente é puxado para fora, a gente pode até jurar que está vivo. Mas a verdade é que o nosso estado já é de morte. E esse é o terceiro estágio. É o que o texto diz. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Você consegue se perceber dentro desse processo? Qual estágio você está? Você já cedeu a alguma tentação? Você já pecou alguma vez? Você é capaz de assumir isso? Você já pecou alguma vez? Porque o que o texto nos diz é que o pecado gera morte. Sendo assim, o que nós podemos fazer diante disso? A nossa única esperança está em Cristo Jesus, que venceu a morte, que aniquilou o pecado, que destruiu o poder do pecado na cruz. É a nossa única salvação, é a nossa única esperança. Cristo e não nós. É o único que pode abortar esse processo, travar, impedir o avanço desse processo. Porque nós, dia após dia, somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, somos seduzidos por estes, somos arrastados por eles, pecamos e entramos num estado de morte. Agora nós precisamos definir aqui os tipos de morte que nós podemos enfrentar. Há alguns pecados que vão gerar na nossa vida a morte física. Você vai lá, mata alguém, de repente alguém quer se vingar, vem e mata você. Pecado. Pecado gerou morte física. A consequência desse pecado foi uma morte física. Em alguns contextos, em alguns países, há a condenação de morte. O pecado pode, em alguns casos, nos trazer morte física. Mas essa não é a mais perigosa. A morte física, ela vai acontecer como consequência de alguns pecados, mas a morte espiritual acontece como consequência de todos os pecados. Nós pecamos, nós estamos mortos espiritualmente.
Nós estamos separados de Deus. É isso que Efésios capítulo 2 vai nos ensinar. É isso que Tito capítulo 3 vai nos ensinar. É isso que Romanos 6 vai nos ensinar. E nós poderíamos citar aqui muitos textos a respeito disso. A Bíblia nos ensina claramente: o nosso estado sem Cristo é um estado de morte. E nós nascemos nesse estado. A minha Evinha, que a Ana está segurando, a Joana, ela nasceu morta espiritualmente. Ela precisa de Cristo. Ela precisa da redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso estado é morte espiritual. Eu e você precisamos de Jesus, desesperadamente, mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de Cristo. Porque quando nós entramos no segundo estágio, e todos nós aqui avançamos para o segundo estágio, o resultado é certo: morte. A morte espiritual é algo que todos nós experimentamos. Mas há uma espécie de morte que não é todos aqui que vão experimentar, que é a morte eterna. A morte eterna é a linha de chegada de uma vida inteira de morte espiritual. Você caminha a vida inteira em morte espiritual, sem Cristo, sem render o seu coração a Cristo. A linha de chegada desse estilo de vida é a morte espiritual, é a morte eterna, perdão. É a morte eterna. E isso é o inferno. Condenação eterna. Não vai durar 100 anos, não vai durar 1000 anos, vai durar para sempre. É por isso que nós precisamos atentar, é por isso que nós precisamos olhar para esse estágio, para esse caminho e descobrirmos aonde nós estamos. E precisamos descobrir, precisamos saber se Cristo está conosco, se Cristo nos redimiu, se Cristo abortou o processo antes de eu chegar no estágio final da morte eterna. Você tem Jesus na sua vida? Ou melhor, Jesus tem a você. Ele conquistou a sua vida, Ele ganhou o seu coração, Ele resgatou você para si. Você pertence a Cristo, meu irmão. Você pertence a Cristo, minha irmã. Porque é só por Ele que não seremos mortos eternamente. Diante desse processo, diante desse estágio, a nossa tentação é pensar: não é para tudo isso, pastor. Jesus é meu faixa. Está aqui, ó, sempre comigo. O versículo 16 nos diz: não deixem que ninguém os engane. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Qual é o engano aqui? O engano é apresentar uma proposta alternativa. É um outro caminho, uma outra saída para resolver esse processo, para resolver esse caminho de morte. Mas não se deixem enganar. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos a não ser Cristo Jesus. Não há outro mediador, é apenas Cristo Jesus. Meus irmãos, não se deixem enganar. O versículo 17 nos diz: toda boa dádiva, todo presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Você quer saber? Você quer saber se algo é bom? Você quer saber se algo é definitivamente bom? Questione se esse algo vem de Deus. Porque se vier de Deus, é bom. Porque toda coisa boa, todo presente, toda boa dádiva vem do alto. Vem daquele que é bom. Se vem dele, ainda que pareça ser ruim, se tornará bom. Cumprirá o processo na nossa vida e terá um fim bom. Terá um objetivo que vai nos fazer crescer. Terá um objetivo que vai nos fazer amadurecer.
Confie nisso. Questione as coisas que têm vindo até você. Questione o seu emprego. Questione os seus relacionamentos. Questione essa igreja. Questione tudo. Coloque isso sobre o crivo da palavra. Isso vem de Deus. Se vem, então é bom. Porque tudo que é bom vem dele. É apenas dele. E ele não muda. Ele era bom ontem. Ele é bom hoje. E ele será bom amanhã. E isso nos basta. Isso é suficiente. Ele continua sendo bom todos os dias. O Senhor não muda. Nós podemos sim confiar nele. Ele é o Pai das luzes. E essa linguagem aqui é usada porque ele não é como sombras inconstantes. Você pega uma lâmpada, você bota a sua mão, dependendo como você mexe, a sombra muda, mas a lâmpada não, a luz não muda, porque o Senhor não muda. Ele não é como a sombra que se move, ele não é como a sombra que troca de lugar. Ele é a luz, ele não muda. Nós podemos confiar nisso. E esse Deus que não muda, esse Deus que nos dá as coisas boas, as coisas verdadeiramente boas, diz o versículo 18: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. No relato de Gênesis, o relato da criação, o que foi criado primeiro? O que foi criado primeiro? Céus e a terra. O texto aqui está nos dizendo: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Aqui não está dizendo que nós somos os primeiros a ser criados. Aqui está falando sobre qualidade. Não sobre a ordem da criação, mas sobre a qualidade daquilo que foi criado. Deus cria todas as coisas e diz que foi bom. Quando Deus cria o ser humano, ele diz que ficou muito bom. Deus, pela sua decisão, esse Deus que é bom, esse Deus que não muda, esse Deus que tem todo o poder, decidiu nos gerar pela sua palavra, para que nós, a fim de sermos os melhores dentro daquilo que ele criou. Deus nos criou para refletirmos a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para refletirmos, para espalharmos a sua glória entre a terra. Deus nos criou para que o mundo soubesse o que é o amor através do seu povo. Deus nos criou para que o mundo soubesse o que é perdão através do nosso perdão. Deus nos criou para que nós revelássemos quem Ele é. Mas eu quero enfatizar esse ponto aqui, na primeira afirmação que é feita nesse versículo: por sua decisão. Deus fez isso, e Deus quis fazer isso. Deus decidiu fazer isso. Deus decidiu criar você por meio da sua palavra. Eu quero que você vá embora daqui com uma coisa em mente: você não é um acidente. Ainda que você foi em algum momento da sua vida indesejado pelos seus pais, pela decisão de Deus, Ele decidiu criar você. Ele decidiu chamar você à existência.
Ele decidiu fazer você desse jeito, mas com um objetivo: a fim de que você revele quem Ele é. Então não adianta nós sairmos daqui com o coração aquecido de que Deus me projetou, se não sairmos daqui com o nosso coração aquecido pela verdade de que Deus nos projetou para algo, e esse algo é um relacionamento com Ele. O que o caminho fatal destrói, Deus restaura em Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós podemos chegar no fim dessa reflexão na palavra. É por isso que nós podemos chegar no fim da meditação desse texto com esperança. Ainda que eu estou no primeiro estágio do caminho fatal, ainda que eu estou no segundo estágio, no terceiro estágio, ou estou afundado no quarto estágio, ainda há esperança, porque o Senhor olha para nós. Ele decidiu nos fazer, Ele decidiu fazer você, cada um de nós, e Ele tem um propósito para as nossas vidas. A saber, esse propósito é nos levar à maturidade, porque é crente maduro que revela quem Deus é. Diante disso, nós precisamos entender que a tentação é um caminho para a morte, mas Deus faz um chamado especial a cada um para a vida, e não uma vida melhor aqui nessa terra, mas para a vida eterna. Suportando então as tentações, nos desviaremos do caminho fatal e de suas mentiras, e assim nós podemos experimentar intimidade com Deus, e finalmente nos tornaremos aquilo que Ele nos projetou para ser, nos tornaremos aquilo que Ele nos criou para ser. A batalha é dura, é difícil. Na nossa força a gente já fracassou, mas em Jesus nós estamos do lado que vence, nós estamos do lado vencedor. Se um dia você já creu nisso, e por algum motivo isso tem se apagado no seu coração, é hora de você se lembrar que esse Deus continua sendo o mesmo, que esse Deus continua sendo bom, que chega um momento em que nós precisamos honrar a decisão que muitos de nós fizemos aqui na semana passada, publicamente, de andar em sabedoria, de buscar fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Chegou o dia, meu irmão, chegou o dia, minha irmã, de parar de viver sujeito às tentações, de parar de viver sujeito ao pecado, e lembrar que Deus nos formou para algo diferente. Deus nos formou para si, e viver uma vida sem Deus, viver uma vida que não seja para a glória de Deus, é desperdiçar a vida. A minha oração é que nós saiamos daqui querendo viver uma vida que vale a pena, entendendo que as tentações, elas são propostas, e são propostas de morte. Ela oferece algo bom, mas não, ela promete algo bom, mas ela não oferece isso. Fuja disso. É hora de nos voltarmos para Deus com o nosso coração inteiro, porque nele nós podemos confiar. Para encerrar esse tempo, eu quero convidar você a responder a isso, a responder a esse sermão. Nós vamos fazer isso cantando. Nós vamos responder isso cantando que sim, que Ele é bom, que sim, que o nosso Senhor continua sendo bom, que sim, que chega o dia que nós deixaremos de ser escravos dos nossos pecados. Chega o dia de entender que a gente não é bicho
para ficar vivendo como se escravos dos nossos instintos. É dia de aceitar o não de Deus, porque isso vai ser o melhor para nós, porque Ele é bom e Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar pela sua vida. E eu quero convidar você que, se você crê nisso, que você acabou de ouvir, que você cante. Hoje nós tivemos um problema com o nosso data show. Não sei se ele vai ressuscitar domingo que vem. Não vai ter a letra projetada. Mas se você sabe, cante junto. Mais do que cante, ore essa canção. E se você não sabe, reflita sobre essa canção. Medite sobre essa canção. Faça dela uma oração, uma declaração de fé, que o nosso Deus continua sendo bom, e que nós podemos sair daqui confiando nele, de que Ele vai nos guiar e nos chamar para fora desse caminho de destruição. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e clamamos pelo Teu falar aos nossos corações. Ó Deus, eu quero pedir que, apesar da chuva, apesar das distrações, o Senhor grave a Tua mensagem nos nossos corações. O Teu Espírito Santo grave a Tua palavra em nossos corações. E que possamos sair daqui essa noite comprometidos a crer que o Senhor é bom, que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor nunca mudou, de que o Senhor, o Teu caráter está acima de qualquer suspeita, de que possamos sair daqui, Senhor, entregando, rendendo a nossa vida totalmente ao Senhor, porque é só Tu, ó Deus, que pode nos livrar do caminho da morte. É só Tu, ó Deus, que pode nos ajudar a não aceitar as propostas da morte. É só Tu, ó Deus, que pode nos ajudar a não ceder à tentação. E o Senhor faz isso, o Senhor pode e faz isso porque o Senhor é bom. Que possamos cantar isso e que possamos viver isso durante a nossa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.